Olá, tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E continuando a nossa conversa, continuando a dividir a minha história de vida com vocês, né? Hoje eu vim falar sobre uma coisa que também me perguntavam muito e me perguntam muito, como eu tenho tratado as crises. Eu quero dividir com vocês e deixar bem claro que é a minha experiência, que é o meu caso, que cada caso é um caso, que cada situação é uma situação, cada pessoa opta ou sente a necessidade de fazer um tipo de tratamento. Explicar certinho é como eu tenho tratado, né? Não é todo mundo que responde da mesma maneira e nem age da mesma maneira. Eu entendo assim que deve ser um conjunto. Você tem que tratar o seu físico, porque você desgasta muito por causa das crises, por causa da alimentação, que muitas vezes tem gente que não quer se alimentar, tem gente que se alimenta mais do que precisa, né? Dependendo da situação, você fica às vezes sem dormir, como eu, por exemplo, tive muita insônia. Você fica com o corpo cansado, você fica desgastado porque você não tem dormido direito, às vezes não se alimenta direito. E tem o lado também psicológico, então assim, é uma série de coisas. Vou buscar, que foi até indicação do meu médico, eu vou buscar uma ajuda psicológica, né, com um profissional, com um psicólogo, porque eu acredito que vai ser muito importante esse auxílio para mim, porque nós temos que lutar com todas as ferramentas possíveis, né? E desde o início da pandemia, eu já tinha assim melhorado muito, eu não cheguei a tomar medicações específicas para tratar a síndrome do pânico, mas eu só tinha ido no cardiologista e o cardiologista passou uma medicação, porque não que eu seja hipertensa ou que eu tenha problemas no coração, eu não tenho problema, né, no coração e nem sou hipertensa, mas precisei tomar uma medicação porque eu não tinha buscado ajuda psiquiátrica e o cardiologista tratou aquilo que ele pôde tratar, né, mas também me indicou para que eu buscasse uma ajuda psiquiátrica e eu relutei. Eu confesso a vocês que eu relutei e eu achava que eu não precisava, né? E aí eu melhorava, eu recaía, eu melhorava, eu recaía e assim foi. Só que com o início da pandemia e com toda essa situação que não só eu, mas o mundo inteiro enfrentou e enfrenta, que foi, né, essa doença, né, o Covid-19, com o início da pandemia e no começo, agora a gente vê sim no jornal, nos jornais, e, né, muita informação e notícia, estatística, mas no começo foi um bombardeio de informações, ninguém sabia o que estava acontecendo direito. Eu confesso que quando eu assisti a TV, dependendo do programa que você vai assistir, dependendo da fonte da informação, você fica numa neura. Não que a situação não seja séria, mas dependendo do profissional que vai passar essa informação, você fica desesperançoso, sabe? Chegou um tempo que eu não gostava nem de assistir mais TV. E aí eu tava trabalhando e, né, como eu trabalho em um CMEI, foi suspensa todas as atividades, e aí veio o lockdown, veio, né, o distanciamento social, veio todas as medidas para tentar dar uma segurada, né, na transmissão e assim dessa doença. Então, com toda essa situação, de medo, de incerteza, e agora não tem uma vacina, não tem um tratamento específico, e aí veio essa briga de que tal remédio pode ajudar e de repente já não, e sabe, parece assim que eu estava vivendo, parece que nós estávamos começando um pesadelo sem fim. Hoje eu confesso a vocês
que eu tenho esperança de que vai realmente aparecer um tratamento que vá solucionar mesmo, ou uma vacina. Hoje a gente já tem encarado de uma maneira diferente, hoje a gente já sabe os cuidados que a gente deve tomar, né? Então, assim, mas no começo foi muito difícil e desencadeou em mim as crises novamente. Só que elas vieram intensas demais, e eu que relutava uma ajuda psiquiátrica, há 2 meses atrás, quando as crises ficaram intensas demais, eu não relutei mais. Eu, né, junto com a minha família, eu decidi buscar ajuda psiquiátrica e confesso a vocês que foi a melhor coisa que eu fiz ultimamente, porque, sabe, eu desmistifiquei tudo aquilo que eu imaginava, porque eu falava assim, não, eu não vou, eu sei que tem gente que não concorda com o tratamento com o psiquiatra, com as medicações, mas eu confesso a vocês que eu pensava que ia ser diferente, né? Se eu soubesse que ia me ajudar tanto, eu já teria procurado antes. Respeito a opinião daqueles que não concordam. Eu disse para vocês no início do vídeo, cada caso é um caso, e eu estou falando o meu, né? Quero deixar bem claro que eu não estou dizendo a vocês que passam por isso, alguém que passa por isso, que está me assistindo, que tem que ser assim, não. Estou dizendo que essa foi a minha escolha, essa foi a minha decisão. Eu parei de relutar, eu parei com esse preconceito e fui buscar uma ajuda de um profissional, né, de um médico psiquiatra. E não foi fácil no começo do tratamento, né? Eu fui na primeira consulta 2 meses atrás, o psiquiatra falou para mim que tudo que eu, né, disse a ele é algo assim que ele frequentemente trata, né? As pessoas vão mesmo no cardiologista porque pensam que estão tendo um problema no coração, elas têm mesmo um preconceito muitas vezes de procurar um psiquiatra, né? Ele disse que isso até, ele vê muito isso lá no consultório dele, que ele entende, mas que eu precisava também usar todas as ferramentas que estão aí, né, acessíveis. Então, eu tenho sim que buscar uma ajuda com um profissional que trata isso, que trabalha com isso diariamente. E ele disse para mim, falou, olha, eu não vou dizer para você se o seu tratamento vai ser 3 meses, 6 meses, um ano, né? Ele tem um tempo, a gente vai sentir como é que você vai lidar com a medicação e aí a gente vai tratando. Ele falou, normalmente, conforme você vai vindo aqui, a gente vai conversando, a gente vai dizendo como é que você vai me contando como é que você tem reagido à medicação. E aí a gente vai sentindo a necessidade de... Algumas pessoas precisam aumentar um pouco a dose, algumas pessoas mantêm a mesma dose até a gente entender que não vai ser mais preciso tomar a medicação e aí vai começar o processo do desmame, né? E eu comecei a tomar uma dose pequena e graças a Deus eu já voltei de novo no médico, não precisou aumentar a dose, tem me feito muito bem. Claro que a fase do início do tratamento é muito difícil. São 15 dias que você passa por uma fase muito difícil, porque tá mexendo com neurotransmissor, tá mexendo com, sabe, é muito delicado. Eu senti muita tontura, muita fadiga, muito mal-estar. Eu achava assim, poxa, eu tô tratando algo para acabar com as crises e eu tô sentindo tudo isso, eu vou parar com esse remédio. Quando eu cheguei no médico novamente, eu falei, olha, eu quase que eu não tomei mais. Só que eu lembrei, né, que o médico disse pra mim, calma, olha, os 15 dias não são fáceis. Os 15 primeiros dias. Mas depois vai passar. Você precisa aguentar. E eu tenho uma amiga minha que a irmã dela passou pela mesma situação e aí ela, né, perguntou para a irmã como é que foi. A irmã disse, olha, 7, 8 dias de tratamento, no começo é muito difícil mesmo, é assim. E aí ela descreveu tudo que eu estava sentindo. E eu resolvi, falei, não, eu não vou parar de tomar essa medicação, né, esse ansiolítico,
e eu vou tomar e vai passar. E sabe, como o médico, o psiquiatra também disse pra mim, falou, olha, você também precisa querer se tratar, você também precisa querer melhorar. E eu quero mais do que qualquer pessoa. Então eu resolvi que eu ia aguentar aquela fase e passou. No 8º dia eu já não comecei, eu já parei de sentir essas sensações, né? E eu não tenho mais efeito colateral, graças a Deus. E no começo eu precisei tomar também um remédio para auxiliar tratamento do sono, porque eu não estava conseguindo dormir, eu voltei a ter insônias. Eu virava a madrugada acordada, ia dormir já quase 5 horas da manhã, então, né, o médico me passou também uma medicação que eu não tomo todos os dias, eu tomo mais quando eu estou muito agitada, muito ansiosa e não consigo dormir, eu tomo. Mas eu evito tomar frequentemente, porque eu sei que esses remédios podem trazer dependência sim. Então é por isso que eu prefiro tratar de uma maneira homeopática, né? Tomando sucos, tomando chás, né? Prestando atenção na alimentação. E até a minha alimentação mesmo, eu estava mais ansiosa antes de começar o tratamento e eu vivia com fome. E até isso eu observei que eu melhorei, sabe? Eu não tô mais naquela fome que eu tava o tempo todo querendo mastigar alguma coisa, ansiosa, né? Então eu melhorei bastante. E as crises elas já não estão acontecendo com tanta frequência. Eu tava tendo 3, 4 crises, às vezes, de pânico num dia, né? Eu passo agora praticamente 5, 6 dias sem sentir nada, aquela dor que eu tinha muito frequente, aquele embrulho no estômago que eu tinha diariamente, eu já não tô tendo. Melhorei a qualidade do sono, eu já não sinto tanta palpitação, então assim, do que eu estava sentindo para agora, eu já melhorei assim, posso dizer que uns 80% eu já melhorei. Mas eu entendo que é um conjunto, né? Esse tratamento é um conjunto. Agora eu quero buscar ajuda com psicólogo, que eu acredito que também foi indicação do psiquiatra, eu acredito que vai me auxiliar muito no tratamento, né? E Deus que tem sido o centro, né, de tudo, de todo o tratamento, também está me ajudando muito. E eu vou continuar com a medicação, né? Todo mês eu tô indo no psiquiatra e aí eu converso, a gente vê como é que tem, né? Como é que vai fazer no decorrer do tratamento e isso tem me ajudado muito, né? Ele disse para mim que provavelmente logo logo eu já não vou mais precisar dessa medicação se eu continuar respondendo da maneira que eu estou, assim, porque para mim tem feito muito bem, né? Eu tenho sentido uma sensação de bem-estar na qual eu já estava com saudade de sentir, sabe? Eu lembro que teve um dia que eu estava numa crise, que eu chorei e falei pro meu marido, falei, olha, eu tô sentindo saudade de ter bem-estar, sentindo saudade de passar um dia bem, sem sentir nada dessas sensações. E olha, eu tenho tido esses dias, graças a Deus, eu tenho sentido muitas melhoras. Tem dia, é claro, que eu fico mais agitada, sinto um pouquinho de dor de cabeça, né? Às vezes eu tava tendo muita enxaqueca, que também pode ser, né, desencadeada também pelas crises. E graças a Deus eu já não tô precisando tomar remédio para enxaqueca. Uma vez ou outra eu sinto uma dor de cabeça, uma vez ou outra eu sinto um enjoo no estômago, mas eu sentia todos os dias, eu não tô sentindo mais. Eu já tenho vários dias sem sentir esse enjoo, essa náusea. E eu tenho melhorado, assim, coisas que eu não estava conseguindo fazer, eu já consigo. Por exemplo, eu estava numa situação que se eu ia num supermercado e o meu marido tinha que me deixar lá e sair por 2 minutos, eu já ficava ruim. Eu já ficava com medo, eu já ficava ansiosa, eu já ficava pensando assim, ai meu Deus, eu vou passar mal e ele não tá aqui, e agora eu já ficava com o celular na mão. E isso já tem melhorado, eu já consigo
agir numa boa. Esses dias a gente foi dividindo com vocês, esse dia a gente foi numa loja e eu fiquei nessa loja sozinha, porque ele teve que voltar em casa e ele buscar um documento que tinha deixado para trás. E aí eu fiquei lá, fiquei numa boa, graças a Deus, não tive nada, né? Fiquei mais ou menos uns 15 minutos lá naquela loja, sentei, descansei a minha mente e esperei ele. Pode parecer uma coisa boba para quem ouve, mas eu não estava conseguindo fazer isso. Eu não ficava sozinha em lugar nenhum, né? Para vocês terem uma ideia. Agora eu já consigo. Às vezes a gente saía para fazer um lanche e eu tinha que levantar na metade do programa, daquela. Tava todo mundo conversando, distraindo, brincando e eu queria ir embora, porque eu tava já com mal-estar. Agora a gente sai, a gente come alguma coisa, conversa, distrai, eu consigo levar numa boa, né? Então eu tenho tido assim muita melhora, né? E tenho tido principalmente esperança de que daqui a pouco eu vou já fazer o desmame, não vou mais tomar as medicações e eu vou continuar com essa melhora, né, que tem sido gradativa e graças a Deus e a tudo que está acontecendo agora, né, todas as melhoras, eu voltei a acreditar que a minha vida tá andando para frente novamente, sabe? Aquela sensação que eu disse para vocês no vídeo passado de estagnação, graças a Deus eu não tenho sentido mais, sabe? Agora eu tenho esperança de que a minha vida voltou a caminhar, voltou a seguir o seu percurso, né? Eu tenho sentido uma esperança, sabe? Uma alegria e tudo isso vai passar. Se você passa por essa situação, acredita que vai passar. Tem jeito, tem solução, tem melhora, né? E é isso. Quero dizer para vocês que é um dia de cada vez, né? A gente vai vencendo, cada um ao seu modo, cada um com o tratamento que sentir necessidade de fazer, né? E assim a gente vai vencendo, né? Passo a passo, sem atropelar nada, com cautela, com responsabilidade, sendo ajudado por profissionais, né? Não tomem remédio por conta própria, não tomem medicação sem ter certeza do que é aquilo, se você realmente precisa, então você precisa passar por um profissional, não tome medicação por conta, que isso é muito sério, né? E é isso, o nosso vídeo hoje acaba por aqui, né? E vão haver, né, outros momentos como esse da gente conversar um pouquinho, da gente trocar experiências. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem deixar no comentário. Se gostarem do que, né, assistiram até agora, curtam, compartilhem e é isso. Um beijo, um abraço muito grande a vocês e fé em Deus que a gente consegue, a gente vai chegar lá, beleza? Até mais!